Pronto, tá gravando. É, Bom Bom, bom dia a todos, né, pessoal? dia. Bom A, dia. a camarada Nicole se voluntariou aí para ficar responsável pela leitura do caso hoje, e aí a gente vai acompanhando ela e fazendo os comentários que a gente julga pertinente. Tá combinado assim? Vamos seguir aquele esqueminha que a gente tentou implantar já na semana passada, beleza? Sim. Terminamos. Primeiramente, né, já vou dar uma explicação para todos. Gente, vai ficar só minha voz, porque aqui em casa tá uma bagunça, porque eu tô me mudando de apartamento, então é isso aí. Ah, a gente parou no a nos satisfazer com pouco. Então, agora, continuando, no tocante a dificuldades férteis desse tipo, o caso que eu vou descrever nada deixa a desejar. Os primeiros anos do tratamento quase não produziram mudança. Entretanto, uma feliz constelação fez com que as circunstâncias externas tornassem possível a continuação da tentativa terapêutica. Posso bem imaginar que, em condições menos favoráveis, o tratamento teria sido abandonado após algum tempo. Quanto à perspectiva do médico, posso apenas dizer que, em caso assim, ele deve se comportar de maneira tão atemporal quanto o inconsciente mesmo, se quiser aprender e alcançar algo. Alguém quer fazer alguma pontuação? Eu não sei Não. se eu entendi bem essa Hum. coisa de se comportar de maneira tão atemporal. Certo. Eu acho que fica claro com o final do parágrafo. Vamos tentar finalizar o parágrafo e a gente tenta comentar, esclarecer isso, Alan Sobreira. Ok. Bora lá. Ah, e isso ele consegue, afinal, se puder renunciar a qualquer ambição terapêutica de vista curta. Em poucos casos, pode-se esperar a medida de paciência, docilidade, compreensão e confiança que se requer do paciente e de seus familiares. Mas a analista tem o direito de achar que os resultados que obteve num certo caso, em trabalho tão demorado, ajudarão a encurtar substancialmente a duração de um tratamento posterior, de uma enfermidade igualmente severa e, desse modo, a superar progressivamente a atemporalidade do inconsciente, após ter se sujeitado a ela uma primeira vez. Pois é, né? Essa coisa da temporalidade, ela, ela parece estranha, né, Lelia? Fala, vamos dizer assim, que essa noção de atemporalidade é uma noção muito específica do conceito de inconsciente do Freud, né? E ele está dizendo aqui, né, como a camarada Nicole muito bem leu, que o analista ele deveria se comportar de maneira atemporal também, né? Se ele quisesse aprender a alcançar algo no que diz respeito a essa questão do inconsciente. O que me chama a atenção nisso aqui seria, vamos dizer assim, o que é que deveria ser feito para a gente assumir essa posição de atemporalidade, né? Seria nós renunciarmos a alguma concepção, vamos dizer assim, de uma espécie de tempo muito fincado no presente, né? Seria algo dessa ordem, né? A gente tem em vistas, tem em mente que o inconsciente, ele, por ter essa propriedade da temporalidade, requereria do analista essa posição um pouco mais ampla no que diz respeito ao tempo, né? Então, talvez seja isso, mas assim, esse é um ponto que eu acho que pode ser uma via, uma alternativa para tentar entender um pouco essa posição de atemporalidade, mas tem também aqui no final do parágrafo uma indicação que, vamos dizer assim, é uma espécie
de consequência, né, que ele está colocando. Que ele diz, ó, mas o analista tem o direito de achar que os resultados que obteve num certo caso, em trabalho tão demorado, ajudarão a encurtar substancialmente a duração de um tratamento posterior, de uma enfermidade igualmente severa, e, desse modo, a superar progressivamente a atemporalidade do inconsciente após ter se sujeitado a ela uma primeira vez, né? Então, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que é possível, vamos dizer assim, superar essa dimensão de atemporalidade se nós assumimos essa posição primeira. Então, é como se ele estivesse dizendo que há uma espécie de acúmulo de experiência em um determinado caso, que é longo, e isso, de alguma maneira, influenciaria em outros casos que a gente pegasse. Né? Então, é como se, bom, eu estou num caso aqui muito longo, muito difícil, e por conta do acúmulo de experiência que eu tenho nesse caso aqui em específico, eu, no próximo caso, vou ter mais condições, eu vou ter mais ferramentas para conseguir encurtar esse próximo caso. Né? Então, essa é uma noção que talvez a gente pudesse ter um pouco de cuidado com ela, porque eu acho ela um pouco perigosa. Não sei qual é a percepção de vocês sobre isso, queria até ouvir também. Mas, por exemplo, é muito comum dentro do nosso campo a gente encontrar a ideia de que o analista, né, é essa figura de alguém mais velho. Né? É alguém que, vamos dizer assim, é alguém que tem mais experiência, né? Alguém que tem, vamos dizer assim, um pouco mais de estrada. Né? Então, a imagem de um analista jovem, né, parece um pouco estranho para a gente. Né? E isso circula muito fácil dentro da nossa comunidade. Né? Então, tem uma tese de uma antropóloga que nós da Borda assim citamos constantemente, que eu não sei se vocês têm conhecimento, mas inclusive a gente tem um podcast feito sobre a tese dela. É uma antropóloga que fez uma tese de doutorado em algumas escolas lacanianas de psicanálise aqui do Brasil, da Argentina, em uma série de lugares, né? E o barato dela, da pesquisa, era de alguma maneira entender o funcionamento dessas escolas, né? Ver o que é que circulava, como essas escolas elas funcionavam. E ela faz, por conta disso, uma série de entrevistas com uma série de pessoas, e ela acaba colhendo uma série de discursos que vão muito nessa linha aqui, sabe? Essa coisa de que o analista ele tem que ser alguém com mais de 50 anos, né? Então, de que o analista jovem, por exemplo, ele é alguém que necessariamente teria que cobrar menos pelas suas sessões, né? Então, tem uns valores lá que eles colocam, né? R$ 15, R$ 50 as sessões, né? Então, alguém que teria mais estrada poderia cobrar mais, né? Então, tem sempre essa equivalência e essa noção de temporalidade dentro das considerações que a gente faz sobre a formação. E talvez isso não seja tão interessante, porque estabelece uma espécie de relação um pouco complicada para a gente, né? Em termos de como as coisas se estruturam, né? Então, por exemplo, isso dá certo ensejo para a gente pensar que um analista ele teria que ter, sei lá, uma pessoa teria que ter tantos anos de prática para conseguir, de fato, se autorizar enquanto analista, né? Que são, vamos dizer assim, as padronizações mais comuns dentro do nosso campo e que, de alguma maneira, foram criticadas e são criticadas até hoje por boa parte dos nossos colegas, mas isso ainda perdura. Né? Então, eu estou chamando a atenção para o fato de que esse acúmulo de experiência talvez não seja um marcador tão interessante para se pensar um trabalho bem feito, sabe? É justamente o fato de que, bom, você pode atender durante 20 anos e você fazer, obviamente, coisas absurdas, né? Então, isso não é, vamos dizer assim, uma garantia, né? Essa questão da experiência, pelo menos não me parece ser tão interessante. É óbvio, e aqui eu faço a ressalva, né?
É óbvio que, por exemplo, se você de alguma maneira se interessa pela obra do Freud, pela obra do Lacan, ou de quem quer que seja, existe um tempo dentro de um ponto de vista cronológico, temporal, para você se aproximar dessa leitura. Porque, bom, a gente tem as obras do Freud, sei lá, tem uns 20 livros, né? No Lacan, você tem, sei lá, 25, 26 seminários, fora os escritos, outros escritos. Então, é muita coisa e que, obviamente, você não lê numa tarde, né? São obras difíceis, são obras, de alguma maneira, complexas, que impõem um tempo considerável para você ler, para você se aproximar, para você discutir. No entanto, isso não deveria, vamos dizer assim, ser a nossa preocupação fundamental para de alguma maneira sustentar uma boa prática ou uma má prática, né? Então, um longo tempo, uma longa estrada não deveria ser um marcador interessante para a gente. Eu penso que talvez a gente poderia ganhar um pouco mais se considerasse essa questão do trabalho com a teoria, do trabalho com o texto, da forma como a gente se aproxima, da forma como a gente debate, dialoga com eles. Pelo menos para mim me parece mais interessante do que pensar que, bom, eu atendi tantos casos e, portanto, eu tenho certa experiência, né? Eu atendi um caso longo e isso vai fazer com que os próximos casos que eu pegue sejam mais curtos, né? Então, não sei se é por aí. O que é que vocês acham assim dessas colocações e do que o Freud está dizendo? Eu posso fazer um comentário, gente? Pode. Primeiro, eu queria comentar que assim, a gente precisa ter muita atenção que a palavra atemporal aparece entre aspas, né? Então, já está muito proposto aí nas aspas que ela não tem um sentido de atemporalidade propriamente, né? Assim, ele está falando mais da ideia de pressa, assim, ou contrária à ideia de uma certa pressa, assim, né? Por isso, o que ele fala no parágrafo, na sequência, né? Se puder renunciar a qualquer ambição terapêutica de vista curta, né, no sentido muito de vista apressada, né, assim. E aí, os adjetivos que ele usa sobre a expectativa do paciente ou da família, né, em poucos casos pode-se esperar a paciência, a docilidade, a compreensão e a confiança, mostram que, na verdade, ele está falando de um cuidado para com a questão temporal, né, assim, que não tem a ver com uma espécie de atemporalidade no sentido assim, propriamente rigoroso, mas com o reconhecimento de que não é também uma coisa assim, no sentido cronológico, imediato, preciso, né? É preciso alguma paciência nesse trabalho, né? Assim, então, acho que a gente tem que ser aqui um pouco tolerante, que ele está falando, né? E se essa, eu não conferi no original, mas se esse atemporal está, entre aspas, sobretudo no original, e eu imagino que sim, eu acho que a gente tem que ler com essas aspas, né? Assim, para início de conversa. E eu sinto, sabe, BH, em que pese ter uma margem para falar aqui sobre essa dimensão de uma suposta experiência que o Freud estaria colocando, assim, de que analistas mais experientes podem ir repassando isso, né, para o seu trabalho, assim, eu acho que ele está falando mais, né, da relação que vai se estabelecer com a resistência do paciente, né, porque nas linhas seguintes, né, o texto vai se encaminhar para isso. Sim. Ele vai dizer, né, ele vai narrar, né, que depois de enfrentar um caso muito longo com um certo paciente, num paciente seguinte, onde ele percebeu que o paciente apresentava muitas resistências, ele resolveu usar uma estratégia. Ele pôs prazo no tratamento, que é alguma coisa assim meio que inconcebível, mas ele fez o tratamento funcionar a partir da reação do paciente àquela ideia de que eles fariam isso naquele prazo, ou seja, e o analisando comprou a ideia, né? Assim, ele passou a investir, né? Assim, a trazer material para análise. Então, ele está dizendo de uma estratégia que alguns casos, digamos assim, de muita demora, podem levar o analista a usar, no sentido de, em outros casos, estabelecer um envolvimento maior, assim, e aí, claro, as estratégias podem ser muitas, mas aí, nesse sentido, eu leio essa temporalidade muito mais nisso, assim, de algumas estratégias que vão atuar para que o tratamento possa, né, digamos assim, eu estou fazendo essa leitura a partir dos parágrafos, das frases seguintes, né? Ele vai narrar uma situação de resistência de um analisando e uma estratégia que ele adotou para não repetir, uma espécie assim de alongamento indefinido. Ele resolveu criar um prazo, entendeu? Uma coisa assim, né? E é engraçado porque esse prazo, isso aparece, vamos dizer assim,
em vários, ele retorna a essa estratégia que ele utilizou no caso do Homem dos Lobos em uma série de momentos, né? Ele tece alguns comentários. Salvo engano, essa questão do prazo, ela foi, vamos dizer assim, uma técnica sugerida pelo Otto Rank. Se alguém tiver aqui e puder me corrigir, mas salvo engano foi o Otto Rank que sugeriu esse tipo de coisa. E aí o Freud comprou a ideia e colocou para o Homem dos Lobos, né? A gente vai chegar nos próximos parágrafos, como a Luciana disse. Só um minuto, Eduardo. E aí o que é que acontece? Depois ele retorna a essa estratégia e comenta o que é que aconteceu, né? Qual a visão dele sobre o que ele fez, né? E ele diz que se equivocou. Ele diz que no momento ele tinha achado isso eu acho que ele fala no Inibição, Sintoma e Angústia, de que ele achava que de alguma maneira essa estratégia, né, de colocar um prazo definido para o tratamento, a fim de baixar as resistências e fazer com que o material inconsciente aparecesse, ele disse que essa estratégia, no final das contas, não foi tão interessante para ele, dentro de um ponto de vista técnico. Porque, talvez ele retornou para essas considerações justamente levando em consideração o fato de que ele percebeu que embora esse conteúdo tenha aparecido, né, que todo esse material apareceu aí e foi trabalhado na análise, isso teve consequências para o caso também, né? Então, talvez ele estivesse vendo, por exemplo, o fato de que o Homem dos Lobos, no final das contas, não tinha se curado como ele pensava, né? E aí ele faz uma série de reservas à técnica que ele utilizou, né? Uhum. Acho que é esse o sentido da temporalidade, ou seja, lá na frente ele descobriu que ele estava enganado, né? Então que, né, o inconsciente tem uma dimensão de atemporalidade que não vai permitir estabelecer esse prazo, né? Acho que é um pouco essa leitura. Pode ser. O que mais você ia falar, Eduardo? Desculpa ter interrompido. Não, que é isso, cara. Eu ia falar que essa técnica é uma técnica que chama técnica ativa. Foi o Ferenczi que trouxe. Eu estudo Ferenczi numa matéria do mestrado. E é muito interessante que ele fala um pouco sobre esse processo do Homem dos Lobos e como que isso deu errado na concepção de Freud. Né? Ele desenvolve um pouco essa ideia de técnica ativa como algo que você provoca o paciente para ele se mobilizar, mas não com um prazo assim, vou correr com a sessão, mas é para ter uma coisa assim do paciente criar material a partir daquilo que você faz com ele. Então você provoca sensações, entre aspas, ruins, faz ele retornar algumas coisas, e aí que Freud discorda dele, quando Freud estabelece o perlaborar, né, a ideia de perlaborar, que também não fica um pouco clara nessa época, e eles acabam se afastando depois disso, e essa técnica é banida. Mas para o Ferenczi é assim, você provoca o paciente quando ele está, entre aspas, estagnado, Sim. Através de afetos, né, afetos ruins, ou mesmo outros afetos, para que ele possa desenvolver e a partir daí seguir. Né? É muito interessante. Eu penso, se for possível, né, não sei, eu vou mandar depois um recorte de um capítulo que fala especificamente do Homem dos Lobos, desse livro aqui, no grupo. Ah, bacana. Manda sim, gente, cara. Esse é do Cooperman, é? É do Cooperman, O Cooperman é o que a gente usa na disciplina. ferenciano conhecido aqui no Brasil, né? Bom, então eu confundi. Eu achei que era o Otto Rank, mas é o Ferenczi, então, né? Já que o camarada Eduardo está trazendo aí. E aí... e parece muito com as coisas do Ferenczi, porque, de fato, ele tentou estabelecer uma série de técnicas que tentavam desengessar, vamos dizer assim, aquilo que o Freud tinha estabelecido lá nos artigos, né, sobre a técnica. Então, essa é uma coisa até que o Lacan comenta em vários momentos, né? Ele faz alguns elogios ao Ferenczi no sentido do Ferenczi tentar, em alguma medida, articular algumas coisas para além daquilo que o Freud tinha estabelecido enquanto técnica, né? O Ferenczi estava todo o tempo tentando pensar um pouco o que a gente fazia enquanto analista para, de alguma maneira, provocar algumas coisas, né? Então, interessante, né? Interessante. Mas vamos tentar avançar, vamos ver se vai ficar mais claro também essa coisa da temporalidade nesse próximo parágrafo que versa sobre a resistência, né? Pode seguir? Pode. O paciente de que me ocupo permaneceu muito tempo entrincheirado, inatacável, detrás de uma postura de dócil
indiferença. Ele escutava, entendia e não permitia que nada se aproximasse. Sua impecável inteligência estava como que desconectada das forças instintivas que dominavam seu comportamento, nas poucas relações que lhe restavam na vida. Foi preciso uma longa educação para movê-lo a partir autonomamente do trabalho analítico. E quando, em decorrência desse esforço, vieram as primeiras liberações, ele imediatamente cessou o trabalho, a fim de evitar outras mudanças e manter-se comodamente na situação criada. Vamos parar Seu aqui. Parar? Ok. Peraí. O que é que vocês acham aí dessa parte? Tem algumas coisas que me chamam a atenção aqui, porque... Essa Diga... parada da educação, né? Junto com a temporalidade ser superada progressivamente, me chamou a atenção. Eu já tinha pensado e não tinha visto essa educação lá embaixo, né? Volta aquilo que a gente comentou da outra vez, né? Será que a psicanálise freudiana não é um pouco aí pedagógica de alguma forma? E esse autonomamente achei assim, né? Quase piagetiano isso aí, né? Entendo. É o camarada João aí falando, né? Pois é, tem essa coisa da educação, né, que a gente tinha comentado anteriormente, né, que leva a gente a pensar um pouco. Oi? Tem a coisa do instinto, né? Um pouco antes, né? Ele fala Sim. sobre, né, essa dimensão, porque esse é um tema sempre discutido, né? Assim, o quanto Freud construiu, né, uma relação com a dependência dessa nota instintiva, né? Assim. Sim, sim. E tem também toda essa história do vocabulário freudiano, né? Porque vocês veem aqui muito claramente essa história, né? Quem primeiro me chamou a atenção para isso foi a camarada Camila. A gente tem aqui, ó, entrincheirado, né? Inatacável, né? Então esse vocabulário, vamos dizer assim, bélico, que é muito próprio do discurso freudiano, né? E isso talvez não pudesse, vamos dizer assim, passar batido para a gente, porque quando a gente vê recorrentemente esse tipo de vocabulário no texto de Freud, faz pensar e justamente na posição que de alguma maneira ele talvez ocupava dentro da clínica, né? Então, se você a todo momento coloca esse tipo de metáfora, né? Fulano está entrincheirado, está inatacável. Aqui, passando talvez 2 páginas, ele retorna para outras metáforas de guerra. A gente pensa no Freud numa espécie de duelo com o paciente, né? Então, é uma coisa é um conflito ali específico, né? E é interessante porque o conflito em Freud talvez pudesse ser lido não só a partir de uma perspectiva intrapsíquica, né? Não é só um conflito interno, mas também um conflito dentro do setting, né? Então, entre analista e analisando. Então, eu estou, de alguma maneira, tentando avançar aqui em alguns elementos, tô, de alguma maneira, tentando avançar dentro do tratamento enquanto analista, pontuando algumas coisas, querendo, de alguma maneira, interrogar esse inconsciente ou desvelar esse inconsciente, e aí o analisando, de alguma maneira, está entrincheirado, né? Ele está defendendo, né? Ele está, de alguma maneira, se colocando nessa posição. Então, isso talvez pudesse ser visualizado pela gente, colocar talvez uma pulga atrás na orelha, né? Aí tem a história, né? A fim de evitar outras mudanças e manter-se comodamente na situação criada. E a história dos famosos ganhos secundários, né? Que são famosos dentro da psicanálise, né? Então, fulano resiste, né? O analisando resiste, e resiste porque ele tem uma espécie de ganho secundário nessa posição de passividade, ele tem uma espécie ele tem algum ganho narcísico, né? Ele tem algum tipo de facilitação que acontece por conta dessa posição que ele assume, né? Isso aparece em uma série de momentos na obra dele, né? Então, por exemplo, quando vocês vão para os artigos sobre a técnica, no início do tratamento, ele vai dizer que as pessoas que são pobres, elas, quando ficam neuróticas, né? Quando adoecem, elas, no final das contas, não é facilmente que elas se curam, né? Por quê? Porque ele intui que essas pessoas pobres
elas têm uma espécie de ganho secundário na sua neurose, na sua doença. Por quê? Porque aí tem toda uma assistência do governo que eles não têm, né, quando estão saudáveis, né? Tem toda uma assistência do lado social como um todo, né? E aí ele coloca isso, né? Que esse tipo de pessoa não facilmente conseguiria se curar, né? Eles resistiriam mais ao tratamento. Essas são considerações que aparecem ali na meiuca, né, da obra, no início do tratamento, nesse texto da técnica, mas vai lá para frente. Então, se você forem ver, por exemplo, em textos até desse volume aqui, que é um texto que se chama Caminhos da Terapia Psicanalítica, que é um texto de 1919, você vai ver o Freud situando novamente essa consideração, né? E, bom, isso traz, vamos dizer assim, algumas consequências para a nossa prática, né? Talvez a psicanálise freudiana tenha sido mais criticada, foi criticada por muita coisa, mas por conta desse ponto, assim, pelo menos eu encontro muitos interlocutores, né, que depois voltaram para isso, né? Então, por exemplo, o Deleuze e Guattari batiam muito nisso, né, do pessoal ali da França, né? O próprio Foucault também tem algumas considerações sobre essa questão. O Lacan meio que inverte essa história, né, colocando que a resistência no final das contas é do analista, né? Justamente porque de alguma maneira esses pensadores eles estavam entendendo, estavam intuindo que existiriam alguns problemas nessa concepção de que tudo que acontece na análise é uma espécie de resistência do analisando, né? Tudo que entrava a análise é uma resistência do analisando. Então, eles estavam, vamos dizer assim, atentos para o fato de que isso colocava o analista numa posição muito cômoda, né? Então, alguma coisa acontecia, né? Então, eu fazia uma intervenção, eu fazia uma interpretação, e se de alguma maneira isso não era aceitado, isso não era colocado, isso era, vamos dizer assim, colocado como se fosse uma resistência do analisando. O Freud tenta responder já algumas coisas em relação a esse ponto, né? Ele estava consciente dessas críticas, ele tenta formular algumas saídas para esse problema, mas de alguma maneira o que perdurou, vamos dizer assim, dessa prática, principalmente se a gente considerar o que veio depois do que Freud criou, foi essa história de que a resistência do analisando, né? Então, não sei, eu acho esquisito isso. E é curioso que isso se apresente também no trabalho dos colegas lacanianos, né? Porque isso aparece a partir de outra roupagem, né? Então, por exemplo, o analisando tem um gozo aí nesse tipo de situação, né? Ele resiste porque tem um gozo aí, ele retira uma satisfação e por isso é tão difícil, né? Ele tem uma espécie de gozo mortífero que impõe certa inércia no tratamento, né? Então, isso vai sendo veiculado de outras formas ainda dentro da nossa comunidade. Eu não sei, eu penso que talvez a gente poderia ter um pouco de cautela em relação a isso, para que a gente não fique tão preso e tão acomodado, sabe? Na técnica que a gente prega, na forma como a gente se coloca no tratamento, né? O que é que vocês pensam sobre isso? O PH, pode falar. Tá. Eu li os artigos da Camila sobre sobre a resistência do analista, e para mim nesse caso é total assim a resistência do Freud, né, com relação ao caso, e também li dessa forma, né, achei que ele estava tendo resistência, ele não estava conseguindo fazer com que o analisante falasse, enfim, e ele responsabiliza, né, o analisante. Então, na minha leitura, ele está fazendo isso, assim. Isso que tu falou. Para mim, ele não tá conseguindo, ele tá sendo, é a resistência dele, né, nesse caso. É possível a gente teorizar, talvez, sobre isso, né? Pensar. Eu só acho... Bom, é complicado você dizer, por exemplo, e esse é o problema, né? A gente se acomodar em determinadas posições, né? A gente se acomodar, talvez, em determinados... Porque
em determinados conceitos, porque talvez aí eu trago o camarada Eduardo estava falando, né? Essa coisa do tal do Ferenczi, né? De pensar, vamos dizer assim, uma técnica ativa, né? Então, existe uma inércia aqui dentro do tratamento, eu estou de alguma maneira me debatendo com isso, e aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou tentar procurar propiciar com que isso mude, né? Eu vou tentar formular uma técnica aqui dentro da minha teoria para que eu consiga, de alguma maneira, sair dessa inércia, né? Então, existe, vamos dizer assim, isso no Ferenczi já, certa compreensão de que eu não posso só esperar, né? Eu não posso só, de alguma maneira, me colocar nessa posição de que o analisando resiste e aí só dá mais pano para a manga para que, sei lá, ele continue falando da mesma forma que ele está falando, né? Então, de que forma eu tenho que perguntar, né? O que é que eu preciso perguntar? Quais são os pontos cegos desse caso? Talvez a supervisão apareça como uma alternativa justamente aí, né? Então, você pensar, pô, esse caso aqui não está andando. Será que é uma resistência do analisando? Né? Ou será que tem alguma coisa aqui que eu não estou conseguindo enxergar? Será que eu preciso trabalhar melhor esse caso? Né? Então, tem uma virada aí que para mim, desde um ponto de vista técnico, me parece mais interessante, sabe? Porque é perigoso essa história de talvez colocar isso sempre, secundarizar, vamos dizer assim, esse papel, né? PH, essa questão, né, do Homem dos Lobos também me traz uma questão exatamente com o que a nossa amiga acabou de falar, né? Eu acho que, de certa forma, lógico que é uma técnica, né? Por um tempo aí funcionou, mas eu acho que mexeu também um pouco aí com o Freud, né? Eu tenho a sensação de que ele também estava numa inércia, né? E, enfim, eu fico um pouco pensativa dessa relação dessa técnica, né? Porque eu não sei até que ponto é verdade as coisas que eu li, né? Depois, quando eu vi esse caso, eu fiquei muito curiosa e fui pesquisar o final desse paciente, né? E não sei se vocês já leram sobre isso, não é um final muito feliz, né? Ele acaba num manicômio, né? Ele volta para procurar o Freud passa para outro analista, né? Então, eu fico pensando que, assim, essa técnica funcionou ali por um momento, porque o Freud foi conseguindo acessar mais, né, de certa forma, mas também deixou depois o paciente numa mercê, né? Eu acho que, eu tenho a sensação que o Freud ocupou muito bem um papel de função paterna nesse caso, né, que mais para frente ele vai falar da importância desse pai, né, nesse caso aí desse rapaz, e ele simplesmente sumiu, né? Eu acho que assim, trouxe algo à tona do inconsciente e ele também não bancou depois, né? Eu acho que assim, eu tenho uma crítica em relação a isso, né, na minha opinião, mas ao mesmo tempo eu fico pensando o quanto isso era difícil para o Freud, né? Ele estava aí muito numa época de estruturar uma teoria. Sim. E ele precisava de resultados, né? Ele precisava ali, de certa forma, erguer a psicanálise, né? Eu acho que hoje em dia é complicado a gente pensar, né, em instigar algo que o paciente não está preparado para viver e depois abandonar. Porque aí essa reflexão que você coloca, né, o camarada Giovanna, é algo, vamos dizer assim, da ordem da transferência, né, da gente estar atento de alguma maneira aquilo que da transferência vai aparecer no tratamento, porque essa é a questão, o setting, né, essa figura do analista, de alguma maneira sustenta alguma coisa. Você não pode efetivamente pegar e suscitar algum elemento e aí depois, vamos dizer assim, fazer a egípcia, né? Fazer como se não fosse com você. Isso aparece até nos artigos da técnica do Freud, né? Tem uma hora que ele fala algo mais ou menos assim, não tem como a gente conjurar os demônios do inferno e aí depois não fazer nenhuma pergunta a esses demônios, né? É justamente isso, você não pode, isso dentro de uma perspectiva freudiana, você não pode suscitar, né, com que algo apareça, algo do inconsciente apareça, e depois você não interrogar, você não de alguma maneira questionar, dar uma sustentação. Porque interrogar é isso, você tentar sustentar, tentar fazer com que o analisando, ele elabore alguma coisa a partir daquilo que apareceu, para que aquilo não fique, vamos dizer assim, sem nenhum tipo de tratamento, né? Então, tem algo aí que talvez deveria ser levado em consideração.
PH, mas eu queria voltar um pouquinho na sua fala sobre o duelo, sabe? Eu Sim. tenho uma leitura assim, de que eu não vejo como o mesmo falar numa resistência do analisando para com a análise ou para com essa, digamos, né, esse material, né, a ser levado para a sessão, e a ideia do próprio duelo, digamos, com Freud, sabe? Eu não vejo como o mesmo. Fica me parecendo que para fazer essa leitura, você tem que necessariamente colocar na posição da análise, porque, olha, e aí você faz uma expansão do seu raciocínio que diz assim, né? Porque lá no setting e tal, o analista tem que atuar ali, ok, ele tem que atuar, mas fica parecendo, para a configuração desse duelo, de que, na verdade, é uma condição determinante, né? Assim, que no final das contas esse duelo é um duelo com o analista e não com a própria, digamos, um entrincheiramento, digamos, com o próprio inconsciente, né? E eu estou falando isso por causa da fala seguinte que a gente, né, comentou aqui sobre a dimensão da educação, né? Quando Freud coloca a coisa nos termos de ter que haver alguma educação para que ele fizesse aquilo, né, autonomamente, fica me parecendo que a posição é diferente de pensar um embate direto com, né, o próprio analista. Acho que são duas coisas diferentes, né? Acho que não é o mesmo. Estou entendendo o que você está colocando. Estou entendendo o que você está colocando. Mas não sei, Luciana, porque quando a gente fala de educação, né? E esse é o problema, talvez, a gente não tem ideia muito bem do que ele está chamando de educação, né? A gente não tem, vamos dizer assim, notícia muito bem estabelecida dentro de um ponto de vista conceitual do que ele está chamando exatamente de educação. Mas esse é o ponto. A educação, principalmente se a gente considera esse setting analítico, ela pode ser de uma extrema violência, né? Ela pode ser de alguma maneira muito complicada, né? Essa ideia de educação. Mas quando eu falo, por exemplo, dessa coisa do duelo, é levando em consideração o fato de que o Freud ele coloca essa dimensão da resistência, né, como algo muito próprio do tratamento, né, já que ele intuía que, no final das contas, qualquer situação poderia ser utilizada pela resistência para que o tratamento se interrompesse ou ficasse inerte, né? Então, ele tinha essa consideração até um pouco paranoica. A gente viu isso na interpretação dos sonhos, não foi, Luciana? Naquela nota de rodapé, onde ele fala isso, né? Mas o fato dele estabelecer essa noção tão forte de resistência, né? E esse vocabulário acaba suscitando em mim essa compreensão, sabe, de uma espécie de duelo. Porque também, e essa questão, o Freud, ele não tinha, vamos dizer assim, ainda essa compreensão de que o analista ele seria uma função, né? Não tem aí. Você está mutada, Luciana. Você vê na frase seguinte que a gente leu, um pouquinho adiante, ele fala assim: tive que esperar até que a ligação à minha pessoa se tornasse forte o bastante para contrabalançá-lo, né? Então, assim, ele está falando da ideia de transferência, né? Assim, uma espécie de, né, digamos, criação de possibilidade da transferência se estabelecer, né? Eu fico pensando aqui a relação, assim, realmente uma construção de um funcionamento, né, assim, dentro de um idioma, de uma transferência mesmo, né, de uma identificação, né, ou seja, essa relação a gente pode trabalhar com essa metáfora, assim, em lugares muito outros que o do setting da análise, assim, você pensar uma sala de aula, né, assim, como que é a relação do professor com os alunos, por exemplo, né, ela precisa ser construída, não é ensinar alguma coisa, né? É construir um ambiente, né, de funcionamento ali, dialógico, né? Então, assim, eu acho que isso que está parecendo assim muito obscuro de pensar essa educação tem muito a ver com criar essa possibilidade, né? Criar esse campo de uma comunicação ali analítica. Eu estou lendo um pouco nesse sentido. Eu estou querendo só assim, né, fazer uma certa justiça aqui, digamos, né, à proposição do Freud, no sentido de que me parece que há um primeiro entrincheiramento com
o próprio colocar para fora, né? Assim, do expressar-se, né? E aí tem toda uma espécie assim, de pedagogia para que essa linguagem ou que essa comunicação se torne possível, né? E depois isso flui, né? Aí ele diz, né, tive que esperar até o ponto em que isso, né, com confiança acontecesse, né? Eu estou lendo um pouco nesse sentido. Sim, sim, eu entendo o que você está dizendo. E de fato, para o Freud, tem algo aí da ordem de uma espécie de escalonamento, né? Ele fala sempre que essa transferência, de alguma maneira, precisaria ser construída com o tempo, né? Então, é algo, vamos dizer assim, que a noção de transferência dele é um pouco diferente da transferência, por exemplo, de Lacan. Então, para ele, tem sempre essa noção de escalonamento, né? Então, você, de alguma maneira, constrói algo dessa ordem, o analisando começa a projetar algumas coisas em relação às chamadas imagens parentais na figura do analista, né? Isso leva um tempo, isso leva algum tipo de tempo para que se estabeleça. Então, de fato. Mas vamos tentar avançar? Caso, uma pergunta. Oi. Nesse caso, então, o analisante ele também teria um trabalho, Como né? assim? Uma função, porque o Freud fala que ele esperou, né? Então ele esperou o analisante, né? Então, além dele não, tá? Eu entendi que ele não entendia a função do analista como uma função, né? Sim. Essa coisa assim. E aí, mas nesse caso ele está passando o trabalho para o analisante. Então, o analisante ele esperar o analisante. É só uma dúvida, assim. Pode ser entendido como ele está colocando uma função para o analisante também na análise. A minha metáfora aqui, o PH, é de parto normal, né? A minha metáfora é de parto normal, sabe? Assim, o parto normal é um parto que depende do bebê. Assim, é bem uma metáfora, né? Assim, e para nascer, ele tem que participar. Se ele não participar, não há. O parto que não depende do bebê é o parto cesáreo ou de fórceps, né? Assim, é bem isso. Assim, ela leu bem do jeito que eu estou lendo também. Assim, o analisante ele entra nessa participação, né? E a pedagogia aí não é para ensiná-lo no sentido do que ele tem que dizer, criar ambiente para que ele participe, né? Ou seja, é isso, eu estou lendo nessa perspectiva. Sim. Concordo. Oi. Eu queria fazer só uma consideração também aqui. Estava falando de Ferenczi antes, eu acho que as colegas trouxeram um pouco do que ele fala, né? Mas ele apresenta também um conceito de analista introjetivo. Eu não sei se é um conceito comum para todo mundo, mas é aquela ideia de que o analista não está imune a afetos, né? E ele vai, de alguma forma, se adaptar a cada um dos pacientes, né? E a questão dele com Freud, eu acho interessante dizer assim, que a gente pensa às vezes, como que você vai sugerir algo, né? Você vai, tipo, ensinar alguma coisa na análise? Você vai ficar sugerindo alguma coisa? A gente tem esse receio, não dá certo. Mas essa ideia dele de técnica ativa vem muito do que o Freud propôs. O Freud, no Congresso de Budapeste, fala, olha, minha técnica não está findada, eu acho que existem outros pontos que a gente pode pensar. Aí começa a se pensar a técnica ativa, né, que não é uma ideia de sugestão, né? Sim. É uma ideia de não se fixar apenas como analista no lugar de interpretação. Então, a gente sai desse lugar, assim, entre aspas, passivo, de ficar interpretando tudo aquilo que o paciente traz no discurso dele, para se colocar também em jogo, de certa maneira, né? E existe uma crítica, o Kupperman faz essa crítica de que para o Ferenczi e para algumas outras pessoas, o caso do Homem dos Lobos não teve essa utilização, ele falhou, porque o que o Freud queria era dar um fim num caso que estava se estendendo há muito tempo, indo e voltando, e acaba adiantando todo o processo, tem algumas respostas, mas não necessariamente trabalha com uma técnica que usa esse ideal, né? Eu acho que a questão é a que preço, de alguma maneira, esses conteúdos que de alguma maneira apareceram, que o Freud está dizendo, eles a que preço, vamos dizer, qual o preço, por exemplo, que a gente paga dentro do tratamento por forçar algo desse tipo, sabe? Acho que essa talvez seja a consideração para a gente. Né? Qual o preço que a gente paga a longo prazo, talvez, enquanto analista, de tentar de alguma maneira forçar que aquilo de alguma maneira apareça, né? Então, bom, vamos tentar avançar, tá certo?
Seu receio de uma existência autônoma era tão grande que sobrepujava todos os tormentos da doença. Para vencê-lo, houve apenas um caminho. Tive de esperar até que a ligação à minha pessoa se tornasse forte o bastante para contrabalançá-lo. E então eu joguei este fator contra o outro. Determinei, não sem me orientar por bons indícios de oportunidade, que o tratamento tinha que findar num determinado prazo, não importando até onde tivesse chegado, o prazo este que eu estava decidindo a cumprir. O paciente acreditou, afinal, em minha seriedade. Sob a pressão inexorável desse limite de tempo, sua resistência, sua fixação na enfermidade cedeu e, num período relativamente curto, a análise forneceu todo o material que possibilitou o levantamento das inibições e a eliminação dos sintomas. Desse último período do trabalho, em que a resistência desapareceu momentaneamente, o paciente deu a impressão de uma lucidez em geral obtida somente na hipnose. É que vem todos os esclarecimentos que me permitiram a compreensão de sua neurose infantil. Assim, o desenrolar desse tratamento ilustrou a tese, há muito consagrada na técnica psicanalítica, de que a extensão do caminho que a análise tem de percorrer com o paciente e a abundância do material a ser dominado neste caminho não contam em face da resistência que se encontra no decorrer do trabalho, e chegam a contar somente na medida em que são necessariamente proporcionais à resistência. É o mesmo que ocorre quando agora um exército inimigo requer semanas e meses para cruzar um trecho na terra que normalmente, em períodos de paz, é atravessado em algumas horas de trem e que nosso exército havia percorrido pouco antes, em alguns dias. Alguma pontuação? Não. Tem de novo aqui o tal do vocabulário, né? Mas vamos lá. Uma terceira particularidade da análise aqui descrita dificultou ainda mais a decisão de apresentá-la. No conjunto, os seus resultados coincidiram satisfatoriamente com o nosso saber anterior, ou ajustaram-se bem a ele. Mas alguns detalhes são tão incríveis e notáveis, até para mim mesmo, que hesitei em pedir que outras pessoas acreditassem nele. Convidei o paciente a exercer a crítica mais severa de suas lembranças, mas ele nada achou de inverossímil no que dizia, e o manteve. Que os leitores estejam seguros, ao menos, de que apenas relato o que me apareceu como vivência independente, não influenciada por minha expectativa. Portanto, só me resta lembrar a sábia afirmação de que existem mais coisas entre o céu e a terra do que sonha a nossa vã filosofia. Quem fosse capaz de excluir ainda mais radicalmente as suas convicções prévias, poderia certamente descobrir mais coisas desse tipo. Então, tem algumas coisas aqui que chamam a atenção, né? Pelo menos para mim. Primeiro essa noção, essa que talvez é uma das marcas desse caso, né? Essa procura do Freud por certa vivência concreta, né? Essa tentativa dele de alguma maneira precisar da forma mais elementar possível o que aconteceu de fato, né? Então ele coloca: convidei o paciente a exercer a crítica mais severa de suas lembranças, mas ele nada achou de inverossímil no que dizia e o manteve, né? Então, essa preocupação freudiana ela vai se estender durante todo o caso. A gente vai ver isso como ele está sempre retornando para essa primeira preocupação. E o que me chama a atenção também aqui, que agora eu vi agora, na verdade, essa questão que ele coloca em seguida, né? Que os leitores estejam seguros, ao menos, de que apenas relato o que me apareceu como vivência independente, não influenciada por minha expectativa. Ou seja, a gente vê aqui também uma das marcas freudianas, né? Esse ideal de neutralidade. Então,
ele se coloca fora, né? Então, o que está aparecendo aqui aparece da forma mais objetiva possível, né? Eu não estou, enquanto analista, envolto naquilo que foi produzido no caso, né? Isso foi produzido de forma independente, né? Então, a gente vê essa marca do Freud também aqui aparecendo no caso. PH, Oi? não sei se enquanto analista, mas enquanto analista que escreve sobre um caso. Acho que é mais sobre um teórico do que sobre como analista a neutralidade, porque eu acho que a tua conclusão acabou puxando para que na análise ele realize esse procedimento de neutralidade. Tudo bem, eu acho que é até possível concordar com isso. Mas que a ressalva dele no texto é mais com uma estratégia de veredicção, tipo, para ele se crer crível para os leitores. Tô entendendo. Aí eles Acho que eu colocam esse concordo. ideal de... Acho que eu concordo, o cachorro aqui. Acho que eu concordo, Alan Sobreira. Porque, de fato, se ele está falando sobre essa questão do caso, né, e de alguma maneira está preocupado com o fato de que o que apareceu no caso é inverossímil, né? Sim. Então, para ele, de alguma maneira, guardar certo caráter de veradicidade naquilo que ele está dizendo, ele precisaria se colocar de forma mais neutra possível, né? Sim. Mas são coisas que se confundem, né? São coisas que se confundem. Porque... E é muito interessante isso, né? Porque agora que você me chamou a atenção para essa questão, a gente percebe, né, o quanto essa dimensão de neutralidade ela aparece não só enquanto técnica, vamos dizer assim, dentro do processo, porque isso já está colocado desde os artigos sobre a técnica lá, né, essa coisa do analista como espelho, então essa dimensão de neutralidade, mas aparece também como um ideal na própria escritura do caso, né? Então, quando eu escrevo o caso e quando eu trabalho com o caso, essa questão tem que sempre tá na minha cabeça, né? Eu tenho que sempre trabalhar com isso. Rapaz, esse cachorro tá louco aqui embaixo da minha mesa. Pois é. Mas enfim, vamos tentar continuar? Vamos. Ponto 2, panorama do ambiente e da história clínica. Não posso escrever a história de meu paciente em termos puramente históricos nem puramente pragmáticos. Não posso oferecer uma história do tratamento nem da doença. Vejo-me obrigado a combinar os dois modos de apresentação. Sabe-se que ainda não se fechou um meio de transmitir, no relato da análise, de alguma forma que seja, a convicção que dela resulta. Protocolos exaustivos do que acontece nas sessões de análise não serviriam para nada, certamente. E a técnica do tratamento já expõe sua confecção. Logo, análises como esta não são publicadas para despertar convicção nos que até agora exibiram descaso ou descrença. Esperamos apenas transmitir algo de novo aos pesquisadores que já adquiriram convicções por experiência própria com os doentes. Começarei por retratar o mundo da criança, comunicando o que da história de sua infância pude saber naturalmente, que durante vários anos não se tornou mais claro nem mais completo. Pais que se haviam casado jovens, levando ainda um casamento feliz, sobre o qual as doenças não demoram a lançar sombra. Afecções abdominais da mãe e primeiros ataques de pressão do pai, o que o fizeram se ausentar de casa. Apenas muito mais tarde, é natural, o paciente veio a compreender a doença do pai. O estado doentio da mãe, ele o conhece já nos primeiros anos da infância. Por causa disso, ela se ocupava relativamente pouco dos filhos. Um dia, certamente antes dos 4 anos, a mãe o conduzindo pela mãe, ele a ouve lamentando-se ao médico, que ela acompanha na saída de casa e grava suas palavras, para depois aplicá-las a si mesmo. Ele não é o filho único. Antes dele há uma irmã, mais velha, 1 ano ou 2, vivaz, dotada, precocemente travessa, que desempenharia papel importante em sua vida. Uma babá cuida dele, pelo que se lembra. Uma mulher inculta, do povo, de incansável ternura por ele. Para ela, é o substituto do próprio filho que morreu cedo.
A família vive numa propriedade rural, mas passa o verão em outra. A cidade grande não está longe das duas. Há um corte na sua infância, quando os pais se desfazem dos bens e mudam para a cidade. Com frequência, parentes próximos passam temporadas numa ou noutra propriedade. Irmãos do pai, irmãs da mãe, com seus filhos, avós maternos. No verão, os pais costumam viajar por algumas semanas. Numa lembrança encobridora, ele se vê ao lado da babá, olhando a carruagem que leva o pai, a mãe e a irmã, e depois voltando calmamente para casa. Nessa época, ele deveria ser bem pequeno. No verão seguinte, a Você irmã pode permaneceu ler a nota, Nicole? Peraí. A nota que eu tô pela edição 2. É 2, né? É a 2. Você quer que eu leia? Aí você continua só no texto. Eu leio sempre as notas e você lê o texto, tá bom? Tá bom, pode Porque ser. aí fica mais fácil para você aí, né? Então, na nota 2, ele diz o seguinte, ó, tinha 2 anos e meio, quase todas as épocas puderam ser determinadas com certeza depois. Meu Deus. Me perdi todo. No verão seguinte... Não, eu tô caçando a página de volta. É porque eu tô na edição da... Ah, meu Deus. Vai dar certo. Eu já acho. Vai dar. No verão? Isso? Isso. No verão seguinte, a irmã permaneceu em casa e foi contratada uma governanta inglesa, que passou a cuidar das crianças. Em anos posteriores, contaram-lhe muitas coisas de sua infância. Boa Deixa eu ler parte essa delas... 3. Deixa eu ler essa Sim. 3. Ele diz aqui na 3, ó. Comunicações desse tipo podem ser utilizadas, via de regra, como material absolutamente genuíno. Pareceria tentador preencher sem dificuldade as lacunas na recordação do paciente por meio de indagações aos familiares mais velhos, mas desaconselho decididamente essa técnica. O que os parentes relatam, em resposta às perguntas e solicitações, está sujeito a toda reserva crítica que se possa levar em conta. Repetidamente, lamentamos nos termos tornado dependentes de tais informações, tendo com isso perturbado a confiança na análise e colocado uma outra instância acima dela. O que pode ser recordado vem à luz no decorrer da análise. Então, essa nota também é interessante, né? Porque a gente vê o Freud, de alguma maneira, preocupado, vamos dizer assim, é como se ele estivesse preocupado, não sei como é que isso vai soar para vocês, mas é como se ele estivesse preocupado em meio que purificar o discurso da análise, né? Então, aquilo que, vamos dizer assim, é dito sobre o paciente dessas pessoas, essas pessoas que, de alguma maneira, o circundam, aquilo que é dito sobre ele, que chega para ele, a gente deveria ter certa cautela, né, com essas colocações. Então, o que a gente deveria ter mais confiança, né, e aí aquela preocupação dele, né, de dar uma certa legitimidade para aquilo que ele está relatando, aquilo que a gente tem que ter mais confiança é no relato do paciente enquanto tal, né, sem influência desses terceiros, né. E não sei, mas dentro de um ponto de vista técnico é complicado a gente fazer isso, né, porque a gente encontra na análise um atravessamento de discursos, né? Um atravessamento, vamos dizer assim, de lembranças, um atravessamento de colocações, né? A forma como, por exemplo, aquilo que dizem da gente afeta a nossa percepção sobre aquilo que aconteceu na gente, com a gente, né? O quanto, de alguma maneira, isso pode influenciar na forma como a gente se coloca, né? Eu não sei até que ponto, é uma dificuldade minha, eu não sei até que ponto isso é possível ser feito. Não sei. Eu acho que ele está falando outra coisa, né? Ele não está falando da leitura que nós fazemos do que dizem de nós, ele está falando do relato que os próprios parentes poderiam fazer sobre a situação do paciente, né? Assim, porque uma coisa é a nossa absoluta impossibilidade, né, de não levar em conta nossos muitos, né, atravessamentos discursivos. Outra coisa
é a gente, por exemplo, receber, né, no caso de pacientes, por exemplo, cuja família é ouvida, né, assim, em algum caso, ou seja, esse discurso fica secundarizado pela psicanálise. Ou seja, mas essa é a questão, Luciana. O discurso talvez não seja só falado. Esse é o problema, entende? Se a gente for considerar que só o que chega para o paciente é só o que se fala, talvez seja mais complicado para a gente. Não sei se é só isso, sabe? Sim. Que ele não está falando da relação que o paciente estabelece com o discurso de diversas formas. Ele está falando sobre uma espécie de coleta de um material discursivo direto a partir do paciente, ou mesmo, né? Ou seja, mas eu acho que, entende? Assim, não é o esvaziamento do analisando sobre a relação com esses atravessamentos de outros discursos, mas sobre uma espécie de disputa. É como se, por exemplo, uma coisa, vamos pensar no tratamento de uma criança, uma coisa é aquilo que a criança diz sobre o que está sentindo, outra coisa é o que a mãe e o pai que levaram a criança dizem sobre ela, ou seja, então, qual é a escuta que nós vamos fazer? É claro que essa informação sobre o que um pai e uma mãe estão dizendo vai ser anotada ali, mas o que a criança diz sobre as suas emoções, como é que ela externa isso? Eu acho que ele está falando disso, né? Sim, eu entendo o que você está dizendo, porque de fato ele coloca aqui, desse relato. Agora, a minha preocupação é justamente de que maneira a gente vai conseguir certa confiabilidade em relação a isso. E essa questão, esse problema só aparece para o Freud porque ele está na cabeça dele pensando na neutralidade, entende? Esse problema aqui só vai aparecer porque ele pensa na neutralidade. É por isso que ele está se interrogando sobre isso, entende? Então, se a gente talvez não opera com essa dimensão da neutralidade, essa consideração, essa técnica, essa precaução, ela cai por terra, entende? Porque a gente vai analisar o que aparece no discurso. Ponto, né? Então, não sei. Esse é o ponto, para mim, fundamental. É uma reserva que só aparece por um pressuposto anterior. Ele não é, vamos dizer assim, despregado de qualquer outra coisa. Sabe? Não está aqui jogado. Tem uma teoria que fundamenta essa preocupação específica. Oi. Desculpa, pode falar. Não, eu só estou insistindo assim, isso como sendo um problema relacionado à neutralidade, não, assim, eu acho até muito pelo contrário, assim, eu vejo num sentido, assim, muito positivo de não criar uma instância superior de um discurso externo àquele que está se produzindo na análise, né, assim, está dizendo isso, se a gente der ouvido, né, ao que a família diz, etc e tal, a gente cria uma instância e um discurso que não é aquele que vai ser produzido em análise, né? Assim, então, eu não acho que ele está falando da neutralidade do paciente, ou mesmo dele enquanto analista, ele está falando de uma espécie assim, qual é o discurso para o qual a análise vai atentar? É um discurso que vem de fora dela ou é um discurso produzido a partir, né, em análise? Entendeu? Assim, acho que é isso. Sim. Não, eu ia falar aqui com relação a isso que tu disse agora. Ai, meu Deus, tem que ver. Ainda não estou habituado com os nominhos. Não, eu penso que sim, eu acho que tem que se levar em conta o que vai ser produzido na análise, mas aí eu também penso no que o PH tinha dito. Vai ter um discurso que vai vir nessa análise, mas não tem como separar como que o discurso do outro vai inferir na personalidade e em como essa criança traz isso, né? Eu acho que meio que nesse sentido não consigo separar. É a questão de que não... É uma questão que talvez só apareça. Esse é o problema. A gente, dentro de uma perspectiva freudiana, a gente acha que quem fala é a gente. A gente está todo o tempo personalizando as coisas, né? A gente está todo o tempo achando que quem fala é a gente, quem fala sou eu que falo, né? Então, essa questão, se a gente trabalha com essa concepção, essa consideração é absolutamente válida, é absolutamente natural que ela apareça. Agora, se a gente talvez operasse com outro tipo de lógica, que talvez a gente pudesse falar depois, sobre alternativas, e isso vai aparecer no caso depois.
Mas se a gente trabalha com outro marco teórico, talvez isso não seja lá grande coisa, né? Talvez não seja. Mas, enfim. Eu acho que para o Freud, quando a gente vai ler as coisas dele, está muito associada essa ideia de que as coisas são, o inconsciente é alguma coisa, como se ele fosse um objeto externalizado, e o analista vai interrogar ele como se fosse um objeto externo a ele. E aí ele interroga, ele recebe as respostas daquilo que é, e ele analisa aquilo que o inconsciente foi. Sim. No sentido que... No sentido que, por exemplo, quando Freud, daí, por isso que eu acho que esse tipo de pergunta e de embaraço também surge quando a gente está lendo Freud, porque ele está advertido de que a gente vai pegar, vai criar uma lembrança cobridora, que a gente vai fazer metáforas, que a gente não vai se recordar da pura factualidade daquilo que é. Só que, ao mesmo tempo, quando ele vai escrever e produzir até a condução do caso, por ele ter isso em mente de que as coisas são, de aquela realidade é uma realidade existente e não somente um fato discursivo que está sendo produzido em análise, aí a gente cai no engodo de que aquilo lá mas e o que ele relatou, será que é verdadeiramente o que foi? Sendo que, na verdade, quando a gente agora, acho que, pelo menos, eu não sei como é que é a orientação teórica aqui, mas acho que com Lacan, por exemplo, isso nunca ia surgir. Porque com Lacan, aquilo lá, o que foi produzido em análise é o que é. Porque o fato é um fato de discurso. Enquanto que eu acho que no Freud não está ligado somente o fato discursivo, mas o fato discursivo relacionado com aquilo que verdadeiramente foi. Tem a instância da realidade operando como uma entidade, uma identificação. É por isso que ele coloca que, por exemplo, a preocupação com as datas. A preocupação com as datas é isso. Então, todas as datas quase todas as épocas puderam ser determinadas com certeza depois. O que é isso? É a compreensão dessa realidade. Né? A compreensão, bom, eu vou conseguir determinar aqui quando foi que isso aconteceu. Então, novamente, não sei se esse tipo de coisa é interessante para a gente. Mas vamos lá, vamos tentar avançar. Hoje a gente está avançando. Oi. Só um minuto, né? Eu me prendi num sentido tão literal do texto dessa nota, porque ele fala apenas da tentação. Ele fala, pareceria tentador preencher, mas ele desaconselha. Ou seja, aquela tentação de buscar no external setting alguma informação. E isso não deve, ele desaconselha fazer isso. E só isso para mim, eu não estou enxergando toda essa... Mas esse é o ponto, né? Quando você diz assim, pareceria tentador preencher sem dificuldade, né? Que ele fala, que ele desaconselha. Esse é o ponto. Quando ele estabelece a data, ele não está no processo, entende? Essa é a questão, porque ele não está neutro. Então, quando ele estabelece a data, ele não tem nada a ver com a data que ele chega. É como se ele estivesse dizendo isso. Essa data ela vai ser conseguida, a gente vai conseguir chegar nessa data por conta de um fato que o cara disse, é um fato concreto. Então, aconteceu durante 2 anos e pouco. Então, esse é o problema. Por isso que eu estou insistindo com vocês nesse ponto. Essa dimensão da neutralidade, ela está, vamos dizer assim, contaminando toda essa nota e essas primeiras colocações dele, sabe? Sim, eu li da mesma forma. Por isso que ele desaconselha. Sim. Vamos tentar avançar? Boa parte delas ele já sabia, mas naturalmente sem nexos temporais ou de conteúdo. Um desses relatos transmitidos, que por ocasião de sua doença posterior foi repetido para ele inúmeras vezes, nos faz conhecer o problema que procuraremos resolver. Ele teria sido primeiro uma criança afável, dócil e mesmo tranquila, a ponto que costumava dizer que ele deveria ser a menina e a irmã mais velha o menino. Mas certa vez, ao voltarem os pais das férias de verão, encontraram-no mudado. Tornara-se descontente, irritadiço e violento. Ofendia-se por qualquer motivo e então se encolerizava e gritava como um selvagem, de modo que os pais manifestaram a preocupação quando esse estado persistiu, de que não seria possível enviá-lo para a escola mais tarde. Era o verão em que estava com eles a governanta inglesa, que se revelou uma pessoa
amalucada e intratável e, além disso, entregue à bebida. Logo, a mãe se inclinava a estabelecer relação entre a mudança de caráter do menino e a influência dessa inglesa. E supunha que ela o havia tratado de maneira a irritá-lo. A avó perspicaz, que passara o verão com os garotos, era de opinião que a irritabilidade do menino havia sido provocada pelas disputas entre a inglesa e a babá. A inglesa havia muitas vezes chamado a babá de bruxa, obrigando-a a deixar o quarto. O pequeno havia abertamente tomado partido de sua querida Nânia e mostrado à governanta o seu ódio. Seja como for, a inglesa foi despedida logo após o retorno dos pais, sem que isso mudasse a natureza insuportável da criança. A recordação desse tempo ruim permaneceu com o paciente. Ele acredita que fez a primeira das suas cenas no Natal, quando não foi presenteado 2 vezes, como lhe era devido, pois o dia de Natal era também o de seu aniversário. Com suas exigências e suscetibilidades, ele não poupava sequer a Nânia querida, e talvez a atormentasse ainda mais que aos outros. Mas essa fase da mudança de caráter está indissoluvelmente ligada, em sua lembrança, a muitas outras manifestações peculiares e doentias, que ele não consegue ordenar cronologicamente. Tudo que agora será relatado, que não pode ter ocorrido no mesmo tempo e que tem muita contradição de conteúdo, ele joga num só período, aquele, ainda na primeira propriedade, como diz. Quando ele estava com 5 anos, acredita, eles haviam deixado essa propriedade. Ele também conta que sofreu de um medo, que sua irmã soube aproveitar para atormentá-lo. Havia um certo livro com imagens, uma das quais representava um lobo em pé, andando a passos largos. Ao ver essa imagem, ele começava a gritar como um louco, temendo que o lobo viesse comê-lo. O primeiro lobo Mas que aí, aparece aqui no caso, né? Primeiro lobo, né? Vamos lá. mas a irmã arranjava as coisas de modo que ele inevitavelmente encontrasse essa imagem e deleitava-se com seu pavor. Entretanto, ele também temia outros bichos, grandes e pequenos. Certa vez, correu atrás de uma borboleta bela e grande, com asas amarelas listradas que terminavam em ponta, a fim de apanhá-la. Era talvez uma cauda de andorinha. De repente, foi tomado de espantoso medo do bicho e, gritando, interrompeu a perseguição. Também diante de besouros e lagartas, ele sentia angústia e repugnância. Mas podia lembrar-se de que, na mesma época, havia atormentado besouros e seccionado lagartas. Também cavalos eram inquietantes para ele. Quando batiam num cavalo, ele gritava, e por isso teve que abandonar o circo uma vez. Em outras ocasiões, ele mesmo gostava de bater em cavalos. Sua lembrança não deixava claro se esses tipos opostos de comportamento ante os animais tiveram de fato vigência simultânea ou se haviam sucedido um ao outro. E neste caso, em que sequência e quando. Tampouco podia ele dizer se a época ruim fora substituído por uma fase de doença ou se prosseguira ao longo desta. De todo modo, suas comunicações apresentadas em seguida justificaram a suposição de que no período da infância ele adoeceu de uma neurose obsessiva bem reconhecível. Contou que... Alguém quer fazer uma pontuação? Não, desculpa, é porque eu fiz uma zoada aqui, mas é porque eu leio fazendo zoada, desculpa. Vai lá. Contou que por um bom tempo havia sido muito devoto. Antes de dormir, tinha que rezar longamente e perfazer uma série interminável de sinais da cruz. À noite costumava, subindo numa cadeira, dar a volta pelas imagens de santos nas paredes do quarto, beijando cada uma delas devotamente.
pouco combinava com este piedoso, cerimonial, ou talvez muito, na verdade, o fato de ele se lembrar de pensamentos sacrílegos que lhe vinham à mente como uma inspiração do diabo. Ele tinha que pensar, Deus porco ou Deus fezes. Certa vez, numa viagem a uma estação de águas alemã, viu-se atormentado pela compulsão de pensar na Santíssima Trindade, ao deparar-se com 3 montinhos de cocô de cavalo ou algum outro excremento na estrada. Por esse tempo, ele cumpria também uma peculiar cerimônia, ao ver gente que lhe causava pena, como mendigos aleijados e velhos. Ele tinha que esperar ruidosamente para não se tornar como eles, e em determinadas condições também expirar com força. Inclinei-me naturalmente a supor que esses nítidos sintomas de uma neurose obsessiva eram de um período e grau de evolução um tanto posterior aos sinais de angústia e ações cruéis com os animais. A gente vê aqui uma primeira suposição de diagnóstico, né, que o Freud coloca, né, que é esse tal da neurose obsessiva, né, que ele coloca como uma suposição, né, e aí tem toda essa associação que ele faz da neurose obsessiva com certa posição religiosa, né, que é uma questão até bastante colocada pelo Freud em vários momentos, né, quando você vai, por exemplo, para o Totem Tabu, que no final das contas trata de religião, né, ele fala bastante da neurose obsessiva, né. Ele tem também alguns textos específicos só sobre essa história da associação entre neurose obsessiva e atos religiosos, né? Então, isso aparece aqui para o Freud como uma hipótese de diagnóstico, uma primeira hipótese de diagnóstico que ele está colocando, né, dentro do texto. Os anos mais maduros do paciente foram marcados por uma relação bem satisfatória com o pai, que após repetidos ataques de depressão, não pôde ocultar os lados doentios de seu caráter. Na primeira infância, esta relação havia sido bem terna, como testemunhava a lembrança do filho. O pai lhe queria bem e gostava de brincar com ele. Desde pequeno sentia orgulho do pai e falava sempre que gostaria de ser um homem como ele. A Nânia lhe havia dito que a irmã pertencia à mãe e ele ao pai, o que muito lhe agradara. No final da infância passou a haver estranhamento entre ele e o pai. Este preferia claramente a irmã e o filho se ofendeu bastante com isso. Depois, o medo do pai se tornou dominante. Por volta dos 8 anos, desapareceram todas as manifestações que o paciente atribui à fase da vida que teve início com o seu mau comportamento. Não desapareceram de repente, retornaram algumas vezes, terminando por ceder, acredita o doente, à influência dos professores e educadores que tomaram o lugar das mulheres que dele cuidavam. Estes são, num ligeiro esboço, os enigmas cuja solução é tarefa da análise. De onde procede a repentina mudança de caráter do menino, o que significavam suas fobias e suas perversidades, como adquiriu sua obsessiva piedade e como se relacionam todos esses fenômenos. Lembrarei mais uma vez que nosso labor terapêutico dizia respeito a uma doença neurótica então recente, posterior, e que elucidações sobre tais problemas mais antigos puderam ocorrer quando o curso da análise afastou-se do presente por um momento, obrigando-nos a um desvio pela pré-história infantil. Uhum. Nesse parágrafo aqui anterior, a gente vê também uma coisa que chama atenção, né, que é a tal da ambivalência, né, da relação do homem dos lobos com o pai, né, que é também uma marca dos textos freudianos, né. Então, primeiro a gente tem essa relação mais terna, né, na primeira infância que o Freud está colocando, e depois tem essa questão do medo do pai, né, como uma espécie de afeto dominante da relação. Então, isso também deveria ficar
as nossas vistas, assim, para a gente não perder assim, das nossas considerações essa primeira colocação dele sobre o pai, né? Eu acho importante também pegar Oi. essa página 27 aí, nesse último parágrafo, que fala quando esses sintomas, de certa forma, cessaram, né? Não nos apareceram de uma vez só, mas teve aí um novo rumo a partir da entrada dos professores e educadores, né? Dependendo aí de como é visto, estudada essa função, né? Eu acho que ela pode entrar aí também como um pouco aí da questão da função paterna, né? Você está colocando como substitutos aí dessa... Não sei se substitutos, mas assim, o Freud fala numa cronologia assim, né? Bom, o pai era um pai que tinha essa identificação, que amava e era amado, de repente sai dessa posição, ganha aí esses sintomas, né? Surgem essas questões e aí, de repente, também esses sintomas vão desaparecendo a partir de um momento que entra um professor, né? Uhum. Então, claro, não colocaria assim todas as questões na função paterna, né? Todas as questões dele, mas assim, uma importância, né, da entrada desse professor num período que ele já não tinha mais essa referência de função paterna. Assim, havia referência, mas não a referência de função paterna, assim, aquela que apoia também, né? Não só que castra, vamos dizer assim. Sim, sim. Estou entendendo o que você está dizendo. Estou entendendo o que você está dizendo. De fato tem isso aqui, né? Tem isso. Vamos tentar avançar mais um pouco? Só posso comentar uma coisa antes? Claro. Quando ele começa a comentar sobre esse surgimento da neurose obsessiva, me lembrou um pouco o caso do Hans, sobre essa questão do cavalo, etc. Mas eu acho que com os parágrafos anteriores, isso se vincula da forma que ele está falando que esse caso do Homem dos Lobos pode ser paradigmático para a gente conseguir desvendar, como se ele fosse trilhar um caminho com esse caso, e a partir dessa trilha aberta seria mais fácil aos outros acessarem o que ele já acessou nesses casos. E aí parece que ele coloca meio que em ato a leitura que ele está fazendo dessa neurose obsessiva na infância do Homem dos Lobos, porque ele também já teve vivências parecidas, já articulou, já teve casos parecidos, e como se a trilha já fosse aberta. Então, se ele maltrata e ele faz a sublimação dessas pulsões agressivas nos animais ou em relação aos pais, isso depois pode retornar como culpa. Acho que isso não está trabalhado no texto, mas de uma certa forma, eu acho que, não sei, eu pensei aqui que dá para se pensar esse mecanismo, talvez que o Freud poderia ter pensado para chegar no diagnóstico preciso já através desse relato. É possível, mas essa é uma suposição nossa, muito mais, porque justamente não está no texto, né, Johan? Mas eu entendo o seu raciocínio, sim. E ele tem horas depois que ele vai fazer uma apreciação sobre essa questão desse medo de animais, né, o tal da zoofobia. E lá na Inibição, Sintoma e Angústia, ele fala do tal do medo dos lobos, né? Ele não situa, não bota Homem dos Lobos lá, eu acho, mas ele fala desse medo de um paciente que tinha em relação aos lobos e tal, que não sei o quê. Faz referência também ao Hans, né? Então, essa questão da zoofobia é muito forte aqui nesse caso, principalmente se a gente considerar o próprio nome do caso, mas também essas outras manifestações, né? Então, medo da borboleta, né? Medo desses outros animais aqui, que também para eles são complicados, né? Fala do medo do cavalo, né? Como você falou. Então, interessante isso. E a borboleta também fala da questão da cauda de andorinha, né? Acho que mais para frente vai falar aí da cauda do lobo, né? Quando vai... Sim. É uma referência aí um pouco à questão fálica, vamos dizer assim, né? A cauda. Pode ser, a gente vai chegar lá, mas pode ser, né? Essas coisas são interessantes, porque esse é o trabalho do texto, né? A gente vê certa repetição de determinadas palavras, de determinadas referenciais de Freud, e a gente se dá, vamos dizer assim, se dá a liberdade de fazer algumas associações, né? De intuir aí algumas coisas com todas as reservas que são necessárias, mas, bom, a gente pode fazer esse tipo de coisa, né? Vamos parar por aqui, a gente já deu 12h30, né? A gente vai iniciar aqui esse tópico 3, né?
a sedução e suas consequências imediatas. E aí, para a gente não quebrar a leitura, já que a gente já deu no nosso horário, a gente poderia parar por aqui e aí, na próxima semana, a gente retoma essas coisas. Pode ser? Deixa eu só fazer uma pergunta, uma última pergunta. Claro. Sobre a última parte ali, que ele fala que a análise afastou-se do presente por um tempo, obrigando-nos a um desvio pela pré-história infantil. Ele está falando isso pela demanda do caso, ou ele tá de novo colocando a análise como algo fora do controle dele, assim? Eu fiquei confusa. Porque ele diz aqui... Ele fala ali anteriormente, né? Que ele fala, lembrarei que o nosso labor terapêutico dizia respeito a uma neurose a uma doença neurótica. Então, recente, posterior, e que elucidações sobre tais problemas mais antigos puderam ocorrer quando o curso da análise, aí ele fala que, né, obrigou pelo desvio da pré-história infantil. É como se ele estivesse dizendo assim, olha, o Homem dos Lobos chegou por uma determinada questão específica que dizia respeito ao presente, e aí, com o andar do caso, a gente acabou chegando nessas outras questões, né, que é o tal do desvio. Né? A gente se remontou aí a essa questão dessa pré-história infantil. Demanda do caso. Pois é. Tá. É que eu achei interessante, ele falou, obrigou-nos, né? E obrigando-nos. Aí eu achei interessante, porque parece que é algo fora, né, da ossada do analista ali. Enfim. Mas era isso minha dúvida. Sim. Essa consideração sobre a infância, ela está muito presente no Freud, né? Então, essa colocação dele aponta para certa importância que ele dá para essa dimensão do infantil, né? A gente não pode se esquecer disso. Quando, por exemplo, ele faz lá os 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, quando ele faz a própria interpretação dos sonhos já em 1900, ele destaca, vamos dizer assim, esse papel importante da infância no que diz respeito a essas questões de ordem inconsciente. Né? Então, isso está muito forte na obra dele, e não à toa, vamos dizer assim, essa é uma das inúmeras caricaturas da psicanálise. Né? Então, a gente entende, as pessoas costumam entender que quem é psicanalista se interessa pela infância, né? Fica perguntando sobre a infância. Como é que foi sua infância? Né? O que é que aconteceu? Né? Então, isso só vamos dizer assim, tem lugar numa teoria que dá importância crucial para essas primeiras experiências, né? Essas primeiras vivências do indivíduo. Né? Em outros paradigmas teóricos, talvez isso não apareça como uma consideração importante de ser questionado, né? De você ficar, de alguma maneira, tentando pesquisar esse tipo de coisa. Mas em Freud, com certeza. Né? Claro, não, entendi agora. Obrigada. Então, vamos encerrar por hoje? Pode ser? Ótimo, Pode então. ser. Então aí a gente... Como? Não disse até. Até semana que vem. Até semana que vem, né, Nicole? Então, um abraço, pessoal. A gente continua aqui a partir da página 27 na próxima semana, beleza? Beleza. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Beijo. Tchau, tchau.